Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira, dia 28 de maio. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Marcos, capítulo 10, versículos 28 ao 31, que diz assim: Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais. Agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, veja a pergunta de Pedro a Jesus. Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Deixamos tudo. Veja só. É algo que esse evangelho nos faz refletir profundamente, meu povo. Nos faz refletir profundamente. Por quê? O que nós ganhamos com isso? Digamos, vamos fazer uma pergunta simples, né? O que nós ganhamos em deixar algo para seguir Jesus? E é uma pergunta não é tão simples também não, porque, aliás, é fundamental, porque quantas e quantas pessoas hoje têm grande dificuldade de abandonar algo, de renunciar a algo por Deus. A gente vê muitas vezes pessoas que se sacrificam por tantas coisas e por tantas pessoas, mas não são capazes de se sacrificarem por Deus, de deixarem, de abandonarem, de renunciarem por causa de Jesus. Eu pergunto para você, para que você até relembre, o que você já deixou por Jesus? O que você já sacrificou por causa de Jesus? Pelo seu amor a nosso Senhor? O quê? Pensa nisso. O véu está no passado, né? Mas nós poderíamos trazer para o presente e para o futuro. O que você hoje precisa sacrificar, precisa renunciar, precisa abandonar por amor a Jesus? Meu povo, muitos querem seguir Jesus sem, no entanto, deixar, renunciar. Por que a renúncia é importante? Porque, veja, vai ter coisas que vai te atrapalhar no seguimento a Jesus. Ou você deixa ou você não consegue seguir. Percebe? Essa é a grande questão. E claro, principalmente aquilo que realmente te afasta de Deus. Tudo aquilo que te afasta de Deus, você precisa dizer, eu não quero. Tudo que te afasta de Deus. Tudo que me afasta de Deus, eu preciso dizer, eu não quero. Veja, eu não quero enquanto decisão. Porque muitas vezes você pode dizer assim, eu não quero isso. Eu renuncio a isto. Né? Eu renuncio a isto. Porém, este renunciar, muitas vezes, pode estar em contradição com os seus sentimentos, os seus desejos. Percebe? Às vezes, a gente precisa renunciar às nossas vontades. A gente precisa renunciar àquilo que nós desejamos.
Aquilo nós precisamos renunciar muitas vezes os nossos planos de vida, os nossos projetos de vida, para abraçarmos os planos de Deus. Isso é sacrifício. Na certeza de que os planos de Deus são melhores do que os meus. Mas eu quero os meus. A tentação é esta muitas vezes, né? A tentação muitas vezes é esta. A gente precisa renunciar. A gente precisa deixar de lado, né? A gente precisa se sacrificar por causa de nosso Senhor. É o que o Evangelho hoje está mostrando, meu. É o que o Evangelho hoje está mostrando. Então, que nós hoje possamos nos colocar diante de Deus, fazermos aquele exame de consciência, né? Nos perguntar, pensarmos o que nós já fomos capazes. Claro, quando eu digo que aquilo que nós fomos capazes, sem a graça de Deus, sem a ação do Espírito Santo, nós não conseguimos deixar nada. Mas que com a graça de Deus, com o Espírito, com a ajuda do Espírito Santo, o que nós já deixamos e com a ajuda do Espírito Santo, o que nós ainda deixaremos. O que você ainda hoje precisa deixar? Pense nisso. Que o Espírito Santo te ajude e que o Espírito Santo te faça crescer no amor a Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.